Lei 14.133. Paramos no capítulo 9 das alienações. Artigo 76. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: alínea A, dação em pagamento, alínea B, doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, G e H deste inciso. Alínea C. Permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo a avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso. Alínea D. Investidura. Alínea E. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Alínea F. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. Alínea G. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local com área de até 250 metros e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. Alínea H. Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1 do artigo 6 da Lei 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. Alínea I. Legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei 6383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública competentes. Alínea J. Legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Inciso 2. Tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: alínea A. Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. Alínea B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Alínea C. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Alínea D. Venda de títulos, observada a legislação pertinente. Alínea E. Venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. Alínea F. Venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 1. A alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. Parágrafo 2.
Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1 do caput deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. Parágrafo 3. A administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida à dispensa de licitação, quando o uso destinar-se a: inciso 1. Outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Inciso 2. Pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o parágrafo 1 do artigo 6 da Lei 11.952, de 25 de junho de 2009. Parágrafo 4. A aplicação do disposto no inciso 2 do parágrafo 3 deste artigo será dispensada de autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos. Inciso 1. Aplicação exclusiva a áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Inciso 2. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas. Inciso 3. Vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico econômico. Inciso 4. Previsão de extinção automática da concessão dispensada à notificação em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social. Inciso 5. Aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural e não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária. Inciso 6. Limitação a áreas de que trata o parágrafo 1 do artigo 6 da Lei 11.952, de 25 de junho de 2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores. Inciso 7. Acúmulo com quantitativo de área decorrente de caso previsto na linha I do inciso 1 do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso 6 deste parágrafo. Parágrafo 5. Entende-se por investidura, para os fins desta lei, a: inciso 1. Alienação ao proprietário de imóvel lindeiro de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente por preço que não seja inferior ao da avaliação, nem superior a 50% do valor máximo permitido para a dispensa de licitação de bens e serviços previstos nesta lei. Inciso 2. Alienação ao legítimo possuidor, direto ou na falta dele, ao poder público de imóvel para fins residenciais, constituído em núcleo urbano anexo à usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 6. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação, em caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 7. Na hipótese do parágrafo 6 deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Artigo 77. Para a venda de bens imóveis, será concedido o direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação. Capítulo 10. Dos instrumentos auxiliares. Seção 1. Dos procedimentos auxiliares. Artigo 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei. Inciso 1. Credenciamento. Inciso 2. Pré-qualificação. Inciso 3. Procedimento de manifestação de interesse. Inciso 4. Sistemas de registro de preços. Inciso 5.
Registro cadastral. Parágrafo 1. Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Parágrafo 2. O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo seguirá o mesmo procedimento das licitações. Seção 2. Do credenciamento. Artigo 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação. Inciso 1. Paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Inciso 2. Com seleção a critérios de terceiros, caso em que a seleção do contrato está a cargo do beneficiário direto da prestação. Inciso 3. Em mercados fluidos, caso em que a flutuação conste do valor da prestação e das condições de contratação, inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação. Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras. Inciso 1. A administração deverá divulgar e manter à disposição do público em sítio eletrônico oficial edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Inciso 2. Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. Inciso 3. O edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverá definir o valor da contratação. Inciso 4. Na hipótese do inciso 3 do caput deste artigo, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. Inciso 5. Não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado, sem autorização expressa da administração. Inciso 6. Será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital. Seção 3. Da pré-qualificação. Artigo 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente, inciso 1, licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos. Inciso 2. Bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. Parágrafo 1. Na pré-qualificação, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral. Inciso 2. Quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. Parágrafo 2. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição de interessados. Parágrafo 3. Quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão do edital. Inciso 1. As informações mínimas necessárias para a definição do objeto. Inciso 2. A modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento. Parágrafo 4. A apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão indicada pela administração, que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 dias úteis e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição. Parágrafo 5. Os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da administração. Parágrafo 6. A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. Parágrafo 7. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação,
assegurada em qualquer hipótese a igualdade de condições entre os concorrentes. Parágrafo 8. Quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade, inciso 1, de 1 ano no máximo e poderá ser atualizada a qualquer tempo. Inciso 2, não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Parágrafo 9. Os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público. Parágrafo 10. A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação poderá ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados. Inciso 4. Do procedimento de manifestação de interesse. Artigo 81. A administração poderá solicitar a iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse, a ser iniciado com a publicação do edital de chamamento público, a postura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública na forma de regulamento. Parágrafo 1. Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para licitação, realizados pela administração ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes conforme especificado no edital. Parágrafo 2. A realização pela iniciativa privada de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto no caput deste artigo, inciso 1, não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório. Inciso 2, não obrigará o poder público a realizar licitação. Inciso 3, não implicará por si só direito ao ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. Inciso 4. Será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada em qualquer hipótese a cobrança de valores do poder público. Parágrafo 3. Para aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput deste artigo, a administração deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas serão compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem entre as demais possíveis. Parágrafo 4. O procedimento previsto no caput deste artigo poderá ser restrito a startups, assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte de natureza emergente e com grande potencial que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto exigida na seleção definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da administração.